Mais uma questão de bioenergética no Enem. Eu acredito que essa seja a terceira em um intervalo assim de 3 anos. Os caras estão curtindo. Duas de desacoplador e essa aí de inibidor de cadeia respiratória, galera. Um papo importantíssimo que por si só é muito complicado. Vocês normalmente têm uma dificuldade enorme de entendimento. Aí o cara vem com uma questãozinha, naturalmente vocês vão ter muita dificuldade. Então, gente, vamos fazer aquela análise, aquela revisão, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, que é a de 2019, que a gente fala de desacoplador, para depois você fazer a comparação. E quem tiver aí na pegada, né, estudando para o Enem 2024 e os próximos que virão, meu irmão, já vai ter uma baita revisão, que é isso que o QBio faz, filho. É revisão de questão, não é nem resolução, é revisão de todo o conteúdo. Show? Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, ó. A produção de ATP depende de gradiente de prótons, beleza, gerado pela cadeia respiratória. Maravilha. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+ em ferro 2+. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica, que tem grande afinidade pelo ferro 3+. Tá? Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de ferro 3+, da citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória. Bom, ele te deu um esquema aqui para tentar te ajudar. Para quem já tem, né, esse conteúdo aí, cara, bem afiado, você nem precisava recorrer, daria para matar numa boa. Tá? Por exemplo, a nossa queridíssima UERJ aqui no Rio, meu irmão, eles cobram isso quase que todo ano. Assim, é muito. Como o Enem, né, cobra aí, ó, já terceira, quarta questão, a UERJ gosta demais. Então a galera aqui do Rio, meu irmão, para ir para a prova da UERJ, tem que estar voando, né, na respiração aeróbica e nesses fatores que influenciam principalmente a cadeia respiratória. Beleza? Então, cara, lembre o seguinte: antes de partirmos aqui, quando a gente fala de respiração, ok? Respiração aeróbia, ok? A gente já está botando, né, o nosso menino aqui, o oxigênio, na jogada. Só que o oxigênio só entra nas fases lá, né, na fase final. Né? Ele, inclusive, comenta aqui da cadeia respiratória. Lembra que, primeiramente, a gente tem a glicólise, ok? Que é a primeira etapa, né, da produção de ATP. Ok? A gente tem depois o famosíssimo ciclo de Krebs. Beleza? Pegando aqui de maneira bem resumida, galera. Lembra que a ideia da glicólise é ainda, né, no citoplasma, você não está falando de mitocôndria ainda, tá? É produzir 2-piruvatin, tá? E o ciclo de Krebs, ele pega esses 2-piruvatin, ok? Tá? Que vão reagir aqui, ó, com a coenzima A, e a gente tem o que chamamos de preparo do ciclo de Krebs, que é a formação de acetil-CoA, beleza? Acetil-CoA, muito importante aqui para a nossa ideia, tá? A gente já tem a liberação aqui, ó, de 2 NADH, certo? E 2 moléculas de CO2, beleza? Isso aqui, galera, bem resumidinho, tá? E lembrando que o saldo da glicólise é de 2 ATPs, ok? E de 2 NADH também. Maravilhoso, tá? E aí, gente, para a nossa vida de ensino médio, tá? E para a grande maioria dos vestibulares, tá? O que interessa mais é a essência do ciclo de Krebs. Você não precisa ficar se preocupando com aquela cacetada de reação, beleza? Então eu vou fazer aqui, seguindo a linha bem resumida, ok? Existe a reaçãozinha aqui, ó, desse grupamento acetil com o oxalacetato. Oxalacetato. Beleza. Né? Esse e o produto dessa reação, que é o ácido cítrico, né, ou citrato, que também é importante porque é exatamente quem dá o nome ao ciclo, né? A gente chama também de ciclo do ácido cítrico. Beleza? Vou botar aqui citrato, que é menor. Beleza? Tá? Esses caras aqui, ó, né, eles seguem uma cadeia de muitas reações, tá? Principalmente relacionado às desidrogenases.
que são enzimas que o nome já diz bastante, ó, então ele tira hidrogênio, ok, desses compostos, beleza? E a grande, então, ó, essência do ciclo de Krebs é produzir o máximo, mas o máximo de NADH, beleza? E forma também, ó, 2-FADH, ok? Então esses caras transportam elétron com níveis bem elevados de energia, então o lance é produzir o máximo, tá? Vale a pena, ó, relacionar aqui o CO2, os 4 CO2, ó, 4 com 2, né? 6, lembra que a glicose tem 6 carbonos, então esses carboninhos são originados da glicose. E quando a gente fala de desacoplador, essa relação é mais importante ainda, tá? Então eu vou deixar para, né, eu já passei um videozinho, agora eu vou botar essa aqui, ó, da termogenina. Então já tem duas questões apontadas aí para vocês. Esses vídeos, ó, estão todos aqui, os links estão aqui embaixo para vocês, beleza? Fiquem ligados, galera, é importantíssimo que vocês revisem esse conteúdo. Maravilha? Hoje eu não vou pegar tanto aqui na parte do CO2 liberado, mas eu vou ficar nessa galerinha aqui, ó, que é liberado, que é produzido, importantíssimo, ok? E como a questão mesmo nos diz, tá? O NADH, ó, repare que o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, ok? Ele libera essa cacetada de NADH aqui, ó, e a ideia é que os elétrons sejam aceptados pelos citocromos, ok? Esses caras aqui são aceptores de elétrons, citocromos. Só que cada citocromo desse ele consegue puxar os elétrons com níveis cada vez mais baixos de energia. Então vai formando aqui um fluxo de elétron. Esse termo é muito importante, tá? Você tem um fluxo de elétron, tá? E esse fluxo de elétron é importante porque ele permite a passagem de H+. Aqui não está desenhada, mas pensa que aqui, ó, é a nossa membrana externa da mitocôndria. Beleza? Lembra que a mitocôndria, duplo membranosa, a membrana interna, ó, né, bem parecida com a membrana plasmática, ó, uma bicamada de fosfolipídio e tudo mais. Lembra daquele papo da teoria endossimbiótica da mitocôndria? Isso é importantíssimo, tá ligado? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, né, que eram procariontes, né, e foram englobados por células eucariontes. Então, esse é um papo muito importante. Então, a leitura da passagem desse H+, como o próprio enunciado me diz, é formar um baita de um gradiente de H+ aqui, ó, né, nesse espaço entre membranas, espaço intermembranar, ok? Então isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem esse gradiente, tá, você consegue, ó, fazer com que o H+ ele volte, né, para a parte interna, só que através dessa enzima, que é a ATP sintase. O nome já diz o que ela faz, né? Síntese de ATP. Então, ela gira, ele passa aqui, ó, gira, tá? E o ADP mais P se liga ao ATP, certo? A gente faz analogias muito com hidrelétrica, tem algumas questões, tá? Em que o H+ seria a água passando pela turbina, ok? Ela gira e transforma o ADP mais P em ATP. No caso, né, na usina hidrelétrica, a gente tem essa energia mecânica, né, do giro da turbina transformada em energia elétrica. Beleza? Agora, para a gente ir no grande lance dessa questão, é que esse fluxo de elétron, ele mesmo diz que vai até o aceptor final, que é o oxigênio. Repare que o oxigênio está aqui, de Bobs, beleza? E ele reage com H+, certo? Formando, tá? Né, no caso, H2O. Beleza? Tranquilo? Esse é o grande lance, tá? Por isso que é importante o oxigênio, para que isso aqui, cara, seja o máximo contínuo possível. Porque você tá, meu irmão, até dormindo precisando de ATP. Beleza? Então o oxigênio tem que estar chegando. Então, normalmente as questões de prova, tá, trabalham nos fatores que influenciam a cadeia respiratória, beleza? Um dos fatores pode ser a ausência do O2, beleza? Sem o O2 você não vai ter o fluxo de elétron, ok? Assim como se você tiver algum problema em alguns dos citocromos, você também impede o fluxo de elétron. E o grande problema, seja lá qual for, de você atuar no fluxo de elétron,
é que o elétron ele não deixa de chegar, filho. Ele está aqui, ó, o NADH está deixando aqui, chegando com o elétron. Só que sem o fluxo, esse primeiro citocromo aqui, ó, ele fica cheio de elétron, cara. Fica saturado de elétron. E os próximos NADHs que foram chegando aqui, meu irmão, eles não vão o quê? Eles não vão reoxidar. Eles não vão, né, voltar a ser o quê? NAD+. E se você não tiver NAD+, você paralisa quem? Você paralisa a produção de novos NADHs. Beleza? Então, no caso do cianeto, ele lambuza tudo, meu irmão. Ele lambuza o fluxo de elétron. A gente não tem passagem de H+, a gente não tem gradiente, a gente não tem ATP. Beleza? A gente, sem o fluxo de elétron, além da cadeia respiratória que paralisa, meu irmão, você paralisa também o quê? O ciclo de Krebs. Então, esses dois caras, tanto a cadeia quanto o ciclo de Krebs, eles são dependentes desse fluxo de elétron para estar funcionando, para estar tudo, né, todo esse maquinário rolando. A glicólise não depende. O grande lance que nós, organismos muito complexos, que temos uma dependência enorme por ATP, a gente não consegue sobreviver com as nossas células fazendo somente glicólise, né, que tem, como eu falei, um saldo de 2 ATPs. Lembra que na respiração aeróbia, o nosso saldo de ATP, o valor didático para cada glicose são 38 ATPs. Beleza? Então é muito mais do que na respiração anaeróbia, né, no caso da glicólise. Tranquilão, gente? Então, você pode trabalhar isso aí, ó, de maneira, né, em cadeia, para ficar bem fácil. Ó. Se você interrompe o fluxo de elétron, ó, fluxo de elétron, vou botar aqui, ó, fluxo de elétron. Interrompe o fluxo de elétron. O que vai acontecer? Você interrompe, né, a reoxidação, tá? Deixa eu botar 2 setinhas aqui que vai ficar mais bonito, tá? A gente vai ter a não formação do gradiente de H+, ok? O cara cessa a produção de ATP. Infelizmente, o indivíduo vai falecer. A gente utiliza o cianeto, injeção letal. Lembra que a gente teve a questão da Boate Kiss, um trágico, né, episódio né, razoavelmente recente, numa boate em que a espuma tinha cianeto. A gente vê em filmes de espionagem o espião usando um dente falso de cianeto. Se ele for capturado, né, pelo inimigo, ele prefere, né, morder aquele cianeto para ele não ser torturado, beleza? Então, mais ou menos a leitura. E aí, cara, no caso também do fluxo de elétron, a gente satura, tá? Satura os citocromos, vou botar aqui, beleza? E a gente impede a reoxidação. Impede a reoxidação, tá? Dos NADHs. Maravilhoso? Aí ficou fácil, né, galera? Mas antes de matar a questão, depois dessa linda revisão, isso é revisão, galera, isso não é resolução de questão, tá? Cara, se inscreva no canal, dê a força aí para amigo. Lembra que aqui tem já um intensivo bonitão do Enem, cara, tá? Com questões, com vídeos totalmente direcionados, são mais de 60 vídeos, tem cronograma, tem tudo organizadinho para vocês, beleza? E para te ajudar mais ainda nesse ano de luta, meu irmão, conheça o Miatech, beleza? É a minha mentoria. Tem redações, cara, que são corrigidas instantaneamente. Meu irmão, isso é o máximo da tecnologia aí te ajudando e melhor, num preço popular. Beleza? Então, ó, o bloqueio, tá, em relação ao citocromo vai estar relacionado ao quê, galera? O acúmulo de quem? O que vai aumentar? A gente disse que a ATP, meu irmão, cessa. Tá? Se não tem fluxo de elétron, a gente não tem a reação junto do elétron aqui com os oxigênios e H+, formação de água. Então também não vai ter. Vai ter, ó, a aglomeração aqui de NADH. Por quê? Porque a gente não vai reoxidá-lo. O problema de saturar de NADH é que você também impede, né, o ciclo de Krebs. Beleza? E aí você tem aqui, ó, o dióxido de carbono, se para o ciclo de Krebs, né? E muito menos tem a ver a ideia de aumento de concentração aqui de citocromo. Beleza? Então, realmente, reoxida o NADH, ou não reoxida o NADH. Agora, galera,
não deixem de ver os vídeos que eu apontei, porque a ideia do desacoplador é bem diferente, beleza? E cara, é muito comum nos vestibulares. Valeu? Espero que tenham curtido, espero que tenham ajudado essa revisão, meu irmão. Bons estudos e até a próxima.